Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens do primeiro trimestre de 2021, lições da CPAD, lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco com o tema Ensina-nos a orar. Quero deixar aqui um card com todas as lições anteriormente publicadas, organizadas em uma playlist para que você apenas aperte o play e seja edificado. Já falamos a respeito de Jeremias, já falamos a respeito de Moisés, personagens maravilhosos que nos ensinam que eles possuem algo em comum comigo e com você. Acredita nisso? Uma vida de oração é o que temos em comum com estes personagens tão maravilhosos. Eu quero fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão de hoje. E hoje um tema preciosíssimo. Nós vamos falar sobre Daniel e a sua vida de estadista e mesmo como um estadista mantendo uma vida de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora, instrua-nos à luz da Tua Palavra e que sejamos esclarecidos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto. Você tem liberdade para compartilhar todo o nosso conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Se você ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, nos ajude, faça isso agora, por gentileza. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado e o seu comentário também, que nos faz saber o seu feedback a respeito do nosso conteúdo aqui postado. Que Deus abençoe a sua vida e vamos fazer todas as leituras relacionadas. E o texto do dia está em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz: E 3 vezes no dia se punha de joelhos e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A nossa síntese desta reflexão diz: Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. E o nosso texto bíblico está dentro do livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 17 ao versículo 23. Vamos ler a palavra de Deus? Veja: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Estes foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Falar a respeito de Daniel é falar com grande alegria dentro do nosso coração, porque nós que conhecemos um pouco da história deste personagem bíblico, este grande profeta, e entendemos a sua importância no seu tempo e o legado deixado por este personagem, o nosso coração de fato se enche de alegria por compreender quão poderosa fora esta ferramenta nas mãos do Deus
de toda a terra. Nós vamos entender o zelo, o cuidado de Deus em favor da vida de Daniel e vamos perceber também que, em contrapartida, enquanto Deus o abençoava também, o coração de Daniel estava totalmente comprometido para com o nosso Deus. Daniel, um estadista que orava, é a nossa lição de hoje. Temos 3 objetivos aqui propostos. E o primeiro deles, entender o propósito da educação de Daniel e seus amigos na corte babilônica. O segundo, evidenciar a necessidade da oração em tempos difíceis, em tempos de crises. E também destacar a oração como grande segredo das vitórias de Daniel e as revelações do Senhor a ele. E nesta reflexão nós temos 3 pontos que serão abordados: a educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica, a oração em tempos difíceis, e estes são os assuntos aqui propostos para a nossa reflexão. E daqui a pouco nós iremos apresentar o terceiro ponto e também a sua reflexão. Isso nós vamos fazer a partir de agora. Veja, Daniel provavelmente nasceu, cresceu em Jerusalém, no reino de Judá, e ainda nos tempos, isso podemos entender, nos dias de Josias, que foi um último rei piedoso, um grande rei piedoso do reino do sul, que governa então todo o território de Judá. Os textos deixados por ele nos levam a crer que viveu muitos anos. Basta avaliar que no início do governo de Nabucodonosor, quando a Babilônia havia agora se tornado uma grande potência na terra, nós vamos perceber que Daniel está sendo levado cativo para a Babilônia, e nós vamos perceber que os medos e os persas irão agora destruir os babilônios, vão conquistar os babilônios, e vamos perceber que Daniel continua servindo aos reis medos e persas. Então isso é muito importante. Ele vai passar por muitos anos ali em Babilônia e será uma ferramenta preciosíssima de Deus para o seu tempo. Então veja, aproximadamente ele vive muito tempo, nós sabemos, e ele vive aproximadamente 90 anos de idade, dos quais, muitos desses anos foram justamente passados na terra do exílio, e jamais torna a vir a terra de Judá, as terras de Israel. Sabemos que Daniel era da linha real de Judá, era um nobre de Judá com certeza. Quando lemos em Daniel capítulo 1, versículo 3, o texto sagrado nos diz: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, recebendo assim em sua terra natal uma sólida educação. E nós vamos entender a razão pela qual nós sabemos que Daniel recebera uma sólida educação em terras de Judá, e agora, sendo levado cativo para a Babilônia, ele vai demonstrar que quão sólida fora a instrução que este recebera ainda no reino do sul, no reino de Judá. Então a educação de Daniel e de seus amigos Ananias, Misael e Azarias na corte da Babilônia. E o Senhor entregou. Este texto é muito interessante, de Daniel, capítulo 1, versículo 2, e o texto por completo diz: e o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. Como assim? Nós podemos fazer uma indagação. Como assim Deus entregou o povo de Judá? Deus entregou o povo de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor? A verdade é essa. Na lição anterior, nós falamos a respeito do profeta Jeremias, estudando um pouco o contexto da vida e ministério de Jeremias. Podemos refletir acerca desse momento difícil e sofrido que o povo de Judá agora estava vivendo.
Mas o povo havia se afastado de Deus, dos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias diz que o povo havia cometido dois grandes pecados, né? Rejeitando o Senhor, que é um manancial de águas vivas, e cavando cisternas rotas, incapazes de reter água. Veja, o povo de Judá estava deixando este Deus, que é todo-poderoso e abençoador, estava seguindo as deuses mudos, deuses de prata, de madeira, de ferro, veja, de barro. Esta era a conduta do povo de Judá. Então, neste momento, o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor e a situação agora era catastrófica, era caótica. Ao invés do temor ao Senhor, o desrespeito e a desobediência, ao invés do amor ao próximo, havia uma grande ganância e uma imensa diferença social, uma injustiça social estava imperando no meio do povo de Judá. A violência, a injustiça, como já citei, ao invés da gratidão, o escárnio e a falta de compromisso com quem os escolhera para fazer deles uma grande nação. Então veja, o pecado de Judá não era contra os seus reis, os seus líderes, mas o pecado gravíssimo de Judá era justamente rejeitar o poderoso Deus de Israel. Então sim, veja, a resposta é clara, é sim, Deus sim entregará o reino do sul, o reino de Judá, nas mãos da Babilônia, agora nas mãos de Nabucodonosor. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor vai sitiar e vai marchar sobre ou contra Jerusalém, outrora respeitada, amada, uma cidade imponente, opulenta, e sabemos que agora haverá uma grande crise instaurada no meio do povo de Judá. Tinha início então o exílio de Judá. E aqui o escritor diz que se juntaria com os cativos do Reino do Norte, mas nós temos que fazer uma clara distinção. O Reino do Norte já havia sido levado cativo pelos assírios há mais de 100 anos, e agora o povo de Judá estava sendo levado cativo pelos babilônicos. Então, em caráter de igualdade, quando falamos de exílio, sim, estavam agora se juntando aqueles do Reino do Norte, né? E agora todos os filhos de Abraão, Isaque e de Jacó, toda a nação de Israel estava vivendo o juízo de Deus. E o juízo de Deus aqui reflete neste período de exílio. Era momento de choro, era momento de dor, de arrependimento, de saudade, principalmente de grande tristeza no meio do povo de Judá. O salmista, em certa ocasião, ele diz que junto aos rios da Babilônia sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aqueles que nos levaram cativo, aqueles que nos oprimiam, até mesmo zombando de nós, pediam que cantássemos um cântico que outrora cantávamos em Sião. Mas como entoar um cântico em terra estranha? As harpas estão penduradas no salgueiro. Veja, não há como entoar um louvor a Deus. Talvez o hino da nossa harpa cristã poderia ser cantado naquele contexto, que era justamente aquele maravilhoso hino que diz: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Agora, entre os judeus levados à Babilônia estava um grupo muito seleto. É bom saber que 3 incursões foram feitas pela Babilônia em relação a Judá. Nessa primeira incursão, enquanto reina Joaquim, serão levados os nobres de Judá cativos para a Babilônia. E nesta primeira incursão, então, nós entendemos que Daniel é levado, Ananias, Misael, Azarias são levados. Na segunda incursão babilônica, né, Ezequiel, o profeta Ezequiel, que profetiza também durante o cativeiro babilônico, e tantas outras pessoas também foram levadas para a Babilônia, e depois uma terceira incursão que vai por destruir, derrubar os muros, as portas de Jerusalém. Haverá um momento de grande e terrível catástrofe agora sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá. Então, veja, o rei havia solicitado que alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres
jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, que fossem instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver justamente naquele alto escalão babilônico, que tinha já a habilidade de lidar com a corte, né, de morar no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados também nas letras, na língua dos caldeus, e entre estes que agora estavam nesta situação, que estavam agora aptos a viver esta oportunidade, vamos dizer assim, porque mesmo vivendo esta oportunidade, não esqueça de que eles ainda eram servos, estavam cativos em Babilônia. Então, entre estes que estavam aptos a viver este ensino, a conhecer a língua dos caldeus e ser instruído agora na ciência da Babilônia, estava Daniel e os seus amigos. E isso não pode ser esquecido. Daniel é o personagem que está em voga, mas nós sabemos que estes personagens, Ananias, Misael e Azarias, fazem parte deste contexto, e assim como Daniel também tiveram uma sólida educação, foram instruídos na lei de Deus, e assim instruídos estavam com certeza preparados para perder as suas próprias vidas, mas jamais negar a este Deus. Aqui abrimos um parênteses porque nós não sabemos quem foram os pais de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas aqui nós devemos lembrar dos pais que, por certo, cumpriram todas as ordenanças prescritas na lei de Deus, de que assentados à mesa, andando pelo caminho, deveriam dar a instrução a respeito de Deus e da sua lei aos seus filhos. Isso é importante. Em mundo de ilusões e tentações, quando os jovens chegam à corte do rei, foram com certeza surpreendidos com tudo aquilo que lhes agradava. Tudo aparentemente estava indo numa direção totalmente contrária. O fim parecia ser trágico: ser removido da sua terra natal, ser transportado até as terras da Babilônia, está agora sob esta servidão aos caldeus. Tudo está indo ladeira abaixo. Mas veja, as suas vidas seriam ainda mais abaladas ali pela ideia do que estava sendo proposto para estes personagens e para este personagem tão importante chamado Daniel. Talvez pensaram: seremos presos, submetidos a trabalhos forçados, a fome. Mas não, olha que coisa curiosa, não. Quando chegaram na Babilônia, receberam todo o conforto proposto e que era proposto a todos que habitavam no palácio do rei. Abundância de comida e as mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não os ameaçava. E aqui já um princípio que aprendemos com Daniel, um princípio de inconformismo. A palavra de Deus diz que quando propostos os manjares do rei a Daniel e os seus amigos, há aqui uma recusa imediata e uma proposta é feita e ela é aceita, em que eles se alimentassem de água e de verdura, de legumes. Havia uma dieta importante que estava proposta para Daniel, que na verdade fora proposta por Daniel e seus amigos e amplamente aceita agora pelos eunucos, porque havia um sentimento de inconformismo quando ele coloca no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Este princípio talvez é usado pelo apóstolo Paulo escrevendo agora aos irmãos romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele também diz exatamente este princípio: e não vos conformeis ou não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável e a perfeita vontade de Deus. Daniel está aqui na sua vida prática experimentando esta verdade paulina que agora nós vemos de forma tão clara na vida de Daniel. Era tudo o que jovens entre 15 e 20 anos poderiam querer, e é exatamente o que muitos querem nos dias
atuais. Você que está na classe da escola bíblica dominical, da classe de jovens, talvez você esteja dentro desta faixa etária. Aos olhos dos menos prudentes, veja, haviam tirado uma sorte grande. Que coisa maravilhosa! Fomos tirados de lá, fomos trazidos para cá, mas olha a condição que nós estamos. Essa condição é louvável, é maravilhosa, mas veja, é assim que o mundo age. Veja, é assim que o diabo tenta seduzir os nossos jovens. Os confortos são apresentados, os prazeres nos agora apresentados, nos rondam, e muitas vezes os caminhos mais curtos, nunca esqueça esta palavra, às vezes, em muitas ocasiões, ou talvez em quase todas as ocasiões, os caminhos mais curtos, menos cansativos, têm detalhes que muitos não se atentam. São os contratos com letras garrafais e que nos apresentam coisas atraentes, mas existem as letras minúsculas onde toda a problemática está ali de fato exposta e muitos não se ocupam em ler. Então veja, assim o diabo age e continua agindo. É uma estratégia que sempre deu certo e ele continua usando. E eu quero ser uma boca de Deus, uma boca profética para refutar esta ideia do diabo. Dizer que sobre a nossa vida esta ideia não terá êxito, porque nós somos propriedades de Deus. Você jovem, a Bíblia diz que você é forte, o Espírito de Deus está em você. E a Bíblia diz que você já venceu o maligno. Então, submeta-se a Deus, resista ao diabo e a Bíblia nos assegura que ele fugirá de nós ou de vós, como queira. Os prazeres do deixa para lá, vamos viver o momento, né? Deus só quer o coração. Veja, essas coisas precisam ser muito bem avaliadas, né? E precisam ser bem contextualizadas, porque isso vai promovendo esfriamento espiritual, esfriamento em relacionamento com Deus. Veja, e nós não podemos permitir que este vazio, que esta frieza invada os nossos corações. Gerações inteiras estão trocando a presença de Deus pelas aparentes bênçãos de um mundo decaído. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. A verdade é essa, o mundo não tem nada de bom para te oferecer. Mas pastor, as coisas parecem que são boas, de fato parecem que são boas, né? A priori podem até te iludir com a sensação de que de fato são boas, mas a Bíblia nos assegura que o final destes caminhos propostos pelo nosso adversário, pelo mundo, são caminhos de morte, são caminhos de morte. Então, se atenha em Deus, fique firme, seja constante e abundante como Daniel foi, e você verá e terá êxito em sua vida. Uma identidade que é firmada em Deus. Entre as medidas tomadas para a formação e mudança da mentalidade dos jovens trazidos para servir agora a corte babilônica, estava a mudança dos seus nomes. Isso aqui é muito forte. Daniel vai receber um nome babilônico, Ananias recebe um nome babilônico, Misael, Azarias recebem nomes babilônicos, né? Beltsassar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Alguns exemplos eu quero citar de como os nomes dos judeus eram circunstanciais naquela cultura. O nome denotava alguma característica física ou até mesmo tinha um teor profético envolvido no nome, uma bênção envolvida no nome, como por exemplo, e também algumas questões circunstanciais. Moisés, por exemplo, salvo das águas ou tirado das águas, porque se dá justamente em relação à circunstância de como ele foi encontrado agora às margens do rio Nilo. Isaac significa riso, é a circunstância do momento em que sua mãe, incrédula, agora com aquele bebê nos seus braços, no seu seio, né, diz: Deus me tem feito riso. Então Isaac significa riso. José, Deus acrescentara o primeiro filho de uma mulher estéril, que agora a mulher amada por Jacó estava dando-lhe um filho. Samuel, Deus ouve
Ana orou, chorou, buscou e Deus ouviu a sua oração. Ana significa graça. Ruth, companheira. Muitas vezes o nome era alterado ao longo da vida com base em novos momentos da vida desse indivíduo. Como, por exemplo, Josué. Josué outrora se chamava Oséias e agora ele é chamado de Josué. Deus é a salvação. Por exemplo, inicialmente Oséias é apenas salvação. Agora, no contexto de Abraão, Abrão, um pai elevado, e Abraão, pai de multidões, enquanto Abraão apenas um grande pai, um pai elevado, como citei aqui anteriormente. Então, os nomes eram circunstanciais. Os 4 amigos tiveram, então, seus nomes mudados, e aqui claramente uma estratégia do diabo em fazer com que suas identidades fossem desconstruídas. E hoje o diabo age da mesma forma. Muitos jovens possuem crise de identidade, estão buscando ser aceitos em grupos e não é muito incomum você encontrar jovens cheios de tatuagens, porque aquilo lhe dá uma sensação de pertencimento a um determinado grupo, né? Apelidos, né? Justamente buscando esse reconhecimento e essa sensação de pertencimento. Então aqui acontece justamente uma estratégia do diabo em tentar desconstruir aquilo que estava sendo construído até aquele momento, juntamente com outras estratégias complementares. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, o Senhor é a minha ajuda, o Senhor ajuda. Respectivamente, passaram a ser chamados, por exemplo, Beltsassar, o nome do deus babilônico ou a principal divindade babilônica. Sadraque, servo de Aco, o deus lua. Mesaque, sombra do príncipe, e Abednego, servo de Nego, o deus babilônico da sabedoria. Veja como o diabo estava usando uma estratégia para tentar mudar essa característica gloriosa que havia nesses jovens e tentando desconstruir aquilo que havia sido construído em família, que havia sido construído nas terras de Judá. O diabo age de forma sutil, furtivamente ele age tentando justamente desconstruir aquilo que temos de mais importante, que é a nossa fé. Então veja, agora nós podemos compreender que essa estratégia do nosso adversário, ela continua atuante, continua atual até os dias de hoje. O segundo ponto, a oração em tempos difíceis. Primeiro, caos e tormentas. Daniel e seus amigos certamente não deixaram de orar, mesmo enfrentando um momento tenso, um momento complicado. Infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai bem, quando tudo vai fluindo. Então é fácil adorar, é fácil louvar, é fácil dobrar os joelhos e orar. Veja, é diante das tribulações, contudo, que a nossa prática de oração é aperfeiçoada. Será que devemos orar, jejuar e louvar a Deus somente nos tempos de bonança? Eu creio que aqui há uma resposta alta e retumbante, que é o não. Temos que orar em todo o tempo. Paulo, escrevendo aos irmãos tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 17, ele diz, você deve orar. E ele coloca um somativo dentro daquele texto, quando ele diz orai sem cessar. Ele poderia apenas ter aconselhado aos irmãos que vivesse uma vida de oração, mas ele faz questão de dizer ore, mas ore incessantemente, incansavelmente, orai sem cessar. Jamais faça como alguns jovens que diante de tribulações, decepções, deixam de falar com o Pai. Falam com todos, com os amigos, vão buscar conselho da juventude, o espírito de Roboão, buscando conselhos no meio dos jovens que ainda são faltos de sabedoria em muitos aspectos, ao invés de buscar um conselho paterno, materno, pastoral.
uma ajuda, um auxílio, vão buscar conselho dentro do seu grupo de amizade, do círculo de amizade, e muitos têm entrado em em terrenos difíceis por causa deste comportamento. O conselho, qual conselho você poderia dar, pastor, para esses jovens? Não cedam, não permita que as aflições deste tempo presente tire a sua comunhão com Deus. Não permita que as adversidades sejam maiores do que a presença do seu Deus em sua vida. Lute, seja forte e agora se levante, se posicione e o Senhor vai trabalhar de forma gloriosa em sua vida. Daniel, nós não encontramos Daniel lamentando, nós não encontramos Daniel ali buscando meios e desculpas. Simplesmente ele admite aquela situação, mas não admite viver sob aquele jugo. Ele continua prostrado, independente das sanções que poderiam ser impostas a ele. Ele permanece na sua vida prática, diária de oração. Veja, até mesmo quando proibido de orar, havia uma lei, um decreto que estava sendo proibido agora no tempo dos medos e persas, de que alguém fizesse orações, e ele justamente é pego, fizeram uma conspiração contra Daniel e ele é lançado na cova dos leões, mas ironicamente naquela noite os leões recebeu, por certo, uma ordem do Criador dos leões, e possivelmente a ordem era: daqui a pouco chega um camarada aí que eu estou permitindo que ele seja posto aqui e vocês não irão fazer dano algum nele. E isso é maravilhoso, isso é resultado de uma vida concreta de comunhão e de oração com Deus. Vidas que oram em todo o tempo. Qual seria a sua postura se você estivesse no lugar de Daniel? É fácil erguer as mãos na igreja, dentro da igreja, glorificarmos a Deus com palavras, cânticos, quando estamos saudáveis, quando somos prósperos, quando tudo vai bem com a nossa família, quando o matrimônio vai bem, os relacionamentos familiares vão bem, Mas será que clamamos a Deus com essa mesma intensidade quando as coisas começam a ir numa outra direção? Será que saem da nossa boca, dos nossos lábios também, palavras de júbilo e louvor, adoração? A resposta talvez é que não, mas a resposta deveria ser sim, porque em todo tempo devemos dar graças, independente da circunstância, em todo tempo somos instruídos a dar graças a Deus. Então o que Daniel tinha? Daniel tinha uma vida disciplinada, e a sua vida disciplinada, a oração era o fator preponderante. Quando vem a ordem, todos os sábios, os adivinhos da Babilônia precisam falar o sonho que o rei Nabucodonosor teve, capítulo 2 de Daniel. E além de falar o sonho, tem que dar a interpretação. Quem é que poderia fazer isso? E a Bíblia diz que ele vai para a sua casa, faz saber o caso aos seus amigos, e eles oram incansavelmente, e a resposta de Deus viria, e o livramento veio, e eles foram poupados, como todos os sábios ali na ocasião foram poupados. Mas veja, a glória de Deus foi manifesta através da vida de Daniel, e a honra de Deus também foi manifesta na vida de Daniel e também na vida de Ananias, Misael e Azarias. Então era uma vida com disciplina no que tange a oração, lançado nas covas dos leões por causa de uma vida de oração, mas em todos os momentos, seja da Babilônia ou agora no Império Medo-Persa, nós vamos perceber que Daniel sempre que, quando necessário, era chamado e a providência de Deus era manifesta. Que coisa gloriosa isso! Isso é algo maravilhoso, e nós vemos esta ação sobrenatural de Deus de forma clara na vida de Daniel. A razão, pastor, por quê? Porque ele tinha uma vida disciplinada de oração. O terceiro ponto, a oração de Daniel e as revelações do Senhor. O livro profético de Daniel tem nuances que são profundíssimas.
extraordinárias que narram todo o enredo da história e ainda está sendo desenvolvido, desenrolado, e ainda eventos que para nós chamamos de escatológicos, que são eventos ainda futuros e que foram narrados com propriedade dentro do livro de Daniel. Então, um homem de oração. A oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante de Deus e abrir os nossos corações. Oração é isso, é uma entrega, é um momento onde eu me lanço e sou recebido de braços abertos por Deus. É o momento onde eu falo e é o momento onde eu me silencio para ouvir Deus. É o momento em que eu me despojo de tudo aquilo que sou e julgo que sou e me coloco agora desnudo diante de um Deus que sonda mentes e corações. A verdade é que Daniel tinha esta rotina simples, diária, e ele, veja, podemos entender, é um dos maiores exemplos de vida com Deus e vida de oração que encontramos em todo o contexto bíblico. Ele não era apenas um estadista bem-sucedido e ele também não era apenas um profeta. Ele era um ser humano com todas as limitações, com todas as fragilidades, com todas as inclinações, mas veja, todas as inclinações nós entendemos que eram supridas através da oração. Quando ele precisava de socorro, quando algo ameaçava, ele sabia muito bem o recurso que ele poderia usar. E o recurso era uma vida prática e diária de oração. Então veja, Daniel logo foi elevado a cargos extremamente altos do grande escalão dos palácios da Babilônia. Em pouco tempo se torna um dos homens de confiança dos reis. O jovem foi nomeado conselheiro-chefe da corte de Nabucodonosor. Não é pouca coisa, não. Nós estamos falando do maior império da terra neste tempo. E Daniel fora levantado por Deus a este posto. Também foi nomeado o terceiro no comando do império de Belsassar e um dos príncipes no comando do império de Dario, agora o Medo, abaixo apenas do imperador. Isso é algo que não acontece de um dia para o outro, não acontece apenas pelo aspecto sorte. Isso acontece quando a mão de Deus é posta sobre um homem e Deus diz: eu vou honrá-lo. Eu vou honrá-lo. E o conselho aqui é mais um conselho para você jovem que acende este conteúdo. Deus também decide nos honrar quando nós também nos comprometemos a prestar-lhe honra, louvor, adoração, assim como fez ou como fizera Daniel. Daniel tem a característica de fazer orações que Deus ouve. Pastor, mas existem orações que Deus não ouve? Ora, é claro que existem, e você pode acender a nossa playlist neste conteúdo Ensina-nos a Orar e você verá outras lições e você vai perceber que existem sim momentos que Deus não ouve. E que tipo de orações são essas que Deus não ouve? Deus ouvia as orações de Daniel, mas qual o motivo que permitia que este profeta, que este estadista tivesse um acesso tão direto assim a Deus, hein? Qual era o segredo de Daniel? Com base no que aprendemos da vida deste profeta, vejamos 3 de muitas características das orações que são ouvidas por Deus. Agora vamos falar de orações ouvidas. Orações que são feitas por pessoas humildes e longânimes. Quando oramos com humildade e longanimidade, sem almejar benefícios próprios e autopromoção, Deus se agrada e percebe que nossa oração e a nossa disposição está no bem do próximo, na bênção sobre os que necessitam desta, e do cuidado divino. As orações são feitas com fé, com paciência, são orações que não buscam o bel prazer, são orações que são feitas com fé, são orações que glorificam a Deus, são pedidos que glorificam a Deus. Mas muitos pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites, ou pedem cheio de incredulidade, duvidando. Esses são princípios de orações que não serão ouvidas. Agora, em relação às orações que Deus ouve,
Pastor, Deus ouve as orações mesmo? Ouve. Ouve com toda certeza. Deus continua com os seus ouvidos atentos às nossas orações. Os seus olhos estão abertos, os seus ouvidos atentos à nossa oração. Essas lições aqui apresentam um contexto muito glorioso no que tange vida de oração. Estamos falando sobre o tema Ensina-nos a orar. E o Senhor, agrada-se destes que assim se comportam. Então coloque a sua vida nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Glorifique com todo o seu ser e tenha convicção de que as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o que nós profetizamos nesta noite para a glória do nome do Senhor. Se você ficou até aqui, eu quero muito lhe agradecer. Não saia sem antes se inscrever neste canal, sem antes de deixar o seu like, sem antes de deixar o seu comentário. Compartilhe, ajude-nos a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, eu suplico a pessoa bendita do teu Espírito que visite os corações e aplique esta palavra de forma mais poderosa aos corações, é o que eu humildemente peço. Eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.